Boa noite a todos. É com muita honra e com muita alegria que nos apresentamos nesse momento dentro do projeto ABEBM-TV ano 2023 e nesta noite partilhando com vocês da homenagem ao eminente pesquisador, professor Ernesto Bozano, nascido a 9 de janeiro de 1862. É claro que, sintetizando a homenagem, faremos aqui a apresentação do registro histórico, mesmo nas condições mais adversas junto à sociedade da época, espíritos encarnados como esse de Ernesto Bozano, ombreando com tantos outros luminares, conseguiram deixar um legado para nós nos dias que correm, de formas que temos que prestar o nosso reconhecimento à contribuição que espíritos do quilate deste pesquisador lograram deixar para a posteridade e que nós, numa singela homenagem, nos juntamos a todos aqueles que reconhecem que muito pouco saberíamos sobre as coisas de Deus se não houvesse a contribuição de espíritos imbuídos do mais alto grau de compreensão, solidariedade, fraternidade e responsabilidade de trazer até nós os registros desse convívio extraordinário com o plano invisível. Ernesto Bozano é um desses vultos a quem dedicamos o nosso agradecimento. Bem, dito isso, vamos fazer então a página de abertura, fazer a leitura dessa página, que é do livro da coleção Fonte Viva. A obra dessa noite é Ceifa de Luz, por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Perdão. E a lição é de número 65, Evolução e Felicidade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Já dizia Paulo na segunda epístola aos Coríntios, no seu capítulo 13, versículo 8. Não esperavas, talvez, que expressões espetaculares te marcassem na terra os processos de vivência humana. E muitas vezes, nós mesmos destacamos a disparidade entre as vitórias do raciocínio e as conquistas do sentimento. Filósofos lamentam as distâncias entre a ciência e o amor. Ainda assim, acima de nossos próprios pontos de vista, anteriormente expendidos, somos forçados a considerar que os domínios de um e outro são muito diferentes. Onde os eletrocardiógrafos capazes de medir o grau da dedicação dos pais pelos filhos, onde os computadores que nos traduzam número e especificação, as doenças suscitadas pelo ódio. Como encontrar as máquinas que possam frenar entre os povos os impulsos da guerra e da delinquência? Em que prodigioso supermercado adquirir exaustores das paixões que na terra, enquanto encarnados, tanta vez nos devastam a alma, inclinando-nos à loucura ou ao suicídio? E onde, por fim, surpreender as engrenagens que nos mantenham aí no mundo com serenidade e equilíbrio, frustrando-nos as lágrimas quando apertamos em vão
entre as nossas mãos, as mãos desfalecentes das criaturas queridas que se despedem de nós, antecedendo-nos na viagem da morte. Não te apaixones pelo progresso sem amor. De que te valeria palmilhar por meses e meses um deserto formado em pepitas de ouro, sem a bênção da fonte, ou residir num palácio sem luz? Atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão, que te balsamizem o espírito, porque não existe felicidade sem amor, e não existe amor sem responsabilidade fora das leis de Deus. E assim, agradecendo por mais uma oportunidade de trabalho, expendendo essa gratidão a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Espírito Santo de Deus, ao Mestre Jesus, à Mãe Santíssima e ao nosso patrono em especial, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, é que nos apresentamos, nos reverenciamos pela fé e pela esperança, rogando sempre o bálsamo benfazejo que vai lenir as nossas dores, as nossas angústias, as nossas vicissitudes. Obrigado, Senhor, que não nos falte o trabalho, que não nos falte o ânimo, que não nos falte a esperança, que não nos falte a fé, porque é com esse sentimento que nós temos que evoluir. Se conosco, Senhor, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Bem, para variar, vamos aos alfarrábios, né? E nos registros que fizemos, temos em conta que a humanidade, desde os primórdios, tem a necessidade inata de acreditar no ente superior para buscar respostas que extrapolam o conhecimento comum. Volvendo um pouquinho no tempo, né, o homem fez uso controlado do fogo, já registrou as inscrições rupestres, partilhou da tradição oral, que é a transmissão de informações, lições e conhecimento, e eis que aportam ao orbe os degredados de capela, divididos em 4 grandes grupos, que são os ários, os egípcios, os hebreus e os hindus. Por virem de um sistema bem mais adiantado, conheciam as leis de Deus e, juntando seus seres que aqui já habitavam, consumava-se a ideia da divindade pelo sentimento de vínculo com a terra. Então, chegaram, trouxeram tudo que tinham de conhecimento e deixaram um legado de invenções, de informações, e nós mesmos, né, temos a consciência que não somos daqui, mas recebemos a oportunidade de evolução dentro dessa possibilidade de sobrevivência neste orbe. Então, se antes a humanidade erigia totens, prestava cultos, reverenciava os mortos e mantinha essa transmissão de conhecimento oral, inclusive, a partir de mais ou menos 3.600 a.C., através dos sumérios, os egípcios e os Vedas, né, os grandes livros, né, registrados, vieram a lume, então, esses registros escritos. À exceção dos hebreus, que eram monoteístas, os povos antigos prestavam culto a vários deuses, associando-os aos sinais que interpretavam no cotidiano e nos eventos da natureza. Então, seca, inundações, terremotos, guerra, tempestades, epidemias, tudo isso sempre existiu no planeta. A humanidade vai se renovando, mas as coisas daqui têm que ser partilhadas com quem está aqui. Como diria o outro, tá ruim, mas tá bom, né?
que tenhamos a possibilidade de regressar um dia, numa outra existência ainda na Terra. Rogamos sempre a Deus para que possamos não ser enviados para mundos piores. Enfim, a partir de Moisés com o Pentateuco, esse Deus único cultuado pelos hebreus foi expandido no conceito de entidade, uma divindade sobrenatural, mitológica, dotada de poderes especiais, senhor da vida e da morte, incluídos aí o nascimento, o tempo de vida e a sorte, boa ou ruim de cada um, né? Então, tudo que escapava à compreensão do homem, necessariamente, era atribuído a Deus, que também castigava, punia, vingava, possuidor de ira e tantos outros sentimentos comuns à humanidade. Mas, com o advento de Jesus, que prodigalizou o Novo Testamento, aquele Deus da bênção e da cólera, das benesses e do castigo, começa a dar lugar ao Pai, amoroso, magnânimo, justo. Então, Jesus Cristo já designara Siddhartha Gautama, o Buda, Foyi, Lao Tse, Confúcio, Tales de Mileto, Sócrates, Platão, Pitágoras, Aristóteles, além de Moisés, Abraão, Davi, Salomão, Elias, João Batista, dentre tantos outros, na tarefa de nos alertar e dirigir nas ações e atitudes voltadas para se extinguir, ou melhor, extinguir a nossa ira, o nosso ódio, a nossa cobiça, aqueles 7 pecados capitais, e atingirmos a reforma íntima, naturalmente com outros nomes que davam à época, base principal das aspirações no rumo da perfeição. Bem, esse Jesus, incompreendido pelos fracos e perseguidos pelos poderosos daquela época da sua passagem na Palestina, não fraquejou no propósito de pescador de homens e na missão de implantar o reino do céu na terra. Formou apóstolos, discípulos e uma legião de admiradores, com seus sermões, com suas parábolas, além dos prodígios, dos milagres e das curas que fizeram, criando uma igreja voltada para despertar consciências. Esse resfriado que não me abandona. Em meio a um mundo convulsionado pelos vícios, vejam bem, naquela época, se tornou o modelo e guia de todos nós, tendo se sacrificado em favor de espíritos ainda muito imperfeitos, nós incluídos. Então essa igreja foi perseguida, cresceu, também perseguiu e se fragmentou em várias vertentes, deixando a marca indelével da Inquisição. Aí o registro, em tantos livros de história, de tantas coisas que hoje nós achamos que são desnecessárias, mas quem é que garante que nós, espíritos reencarnados hoje, não estivermos lá junto de Jesus, também apedrejando, praguejando, vociferando contra essa nova ordem que é o Novo Testamento? Bem, enfim, a humanidade irrequieta vivenciou as grandes navegações, a criação do parlamento inglês, a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, reforçando aí os preceitos de liberdade, evolução, desenvolvimento e progresso. Muito bem. Então, saída daquele totemismo de que faláramos no início, das pitonisas, da lei de Talião, do Código de Hammurabi, essa humanidade encontrou no Velho Testamento e no Novo Testamento o refrigério para as dores e vicissitudes, mas as angústias com o depois da morte continuam intrínsecas
e assombrando as noites de sono. Então, Jesus Cristo, porém, garantiu o Consolador prometido, trazido à lume na codificação de Allan Kardec. Muito bem, aquele que fora o centurião Quirinius Cornélio na prisão e crucificação do Mestre, reencarnou com a missão de mostrar ao mundo não uma nova igreja, mas a doutrina codificada, que não é concebida pelo homem, mas trazida do mais alto, por luminares escolhidos para a sagrada tarefa por misericórdia de Deus. Ainda bem, né? Então, perdão. E como a experiência e a história o demonstram, nas idas e vindas dos espíritos entre os planos do invisível e da matéria, o que se obtém acerca da civilização é resultado da abnegação daqueles mais evoluídos que permeiam e pontuam na humanidade com o objetivo de guiar essa massa errante, né, que somos nós, em falanges numerosíssimas, através dos tempos, dos orbes e sob o amparo e a inspiração de Jesus Cristo, com a misericórdia de Deus. Por isso, Allan Kardec, o codificador, nunca esteve sozinho. No campo das ideias, o dinamismo da humanidade produziu grandes reformulações e evolução do pensamento, né? Através de movimentos na ciência, na filosofia e pelos estudiosos também na religião de outrora. Bem, tendo como inspiradores, dentre tantos outros, Sócrates, Platão, Aristóteles, a Europa trouxe o racionalismo, o renascimento, o iluminismo e o positivismo. Sim, o positivismo. Então, o homem buscava explicações através da razão, da lógica, da astronomia, da geometria, evidenciando transformações na cultura, na sociedade, na política, na economia e na religião. Agora, observem que isso não foi um prodígio, um privilégio da humanidade nessa época de Allan Kardec. Desde muito, a geometria e a astronomia estavam intrinsecamente ligados naqueles verdadeiros prodígios, com as invenções, quando construíram as pirâmides, os jardins da Babilônia, né? A Torre de Babel. Hoje a arqueologia só vai revelando a pouco e pouco muitas coisas que nos surpreendem ainda, mas que já estavam construídas, edificadas e enterradas nas areias da história, retratando a inventividade do povo que aqui chegara, que miscigenado com aquele que já existia na Terra, trouxe então para nós, com esses tesouros arqueológicos, a convicção de que a humanidade deve muito mais ao Criador do que podemos imaginar, apesar de toda a sofisticação de máquinas, equipamentos e compreensão dos dias de hoje. Bem, perdão, muitos homens de valor ombrearam com Allan Kardec na tarefa hercúlea de empregar seus recursos econômicos e intelectuais no serviço da divulgação da doutrina espírita. Então, vamos citar apenas alguns aqui, contemporâneos, né? Uns mais próximos, outros um pouco antes, outros um pouco depois, mas que serviram para consolidar, contribuíram para expandir todo o entendimento trazido ao lume através da leitura profícua de O Livro dos Espíritos. Muito bem. Temos então Benjamin Franklin, Alfred Russel Wallace, Alexander Aksakoff, William Crookes, Cesare Lombroso,
Albert de Rochat, Camille Flammarion, Leon Denis, Thomas Edison, Charles Richer, Gabriel Dollane, Gustave Guély e Ernesto Bosano. Bem, nascido em Gênova, na Itália, a 9 de janeiro de 1862, no seio de família abastada, interessou-se muito cedo pela filosofia, psicologia, astronomia, ciências naturais, parapsicologia. Então, pesquisando, organizando e comentando os fenômenos ligados à metapsíquica, tivemos que anotar aqui, em meio a visionários, mitômanos e charlatões de seu tempo. Ou seja, todos esses, dos quais citamos os nomes agora, passaram por grandes dificuldades, porque precisavam, antes de convencer a si mesmo, convencer aqueles que estavam em volta, no entorno, de que aquelas informações e concepções que lhes chegavam faziam parte de um conjunto, faziam parte de um todo, protagonizados por Jesus Cristo e espíritos muito mais elevados que estavam e estão e vão continuar em volta de nós, em volta da Terra, dentro daquela comunidade de espíritos puros que dirige os destinos das coletividades espíritas, as coletividades humanas, ou melhor, espíritos encarnados por toda a eternidade. Bem, se nós, humanidade, em 1900, se eu não me engano, 24 de abril de 1990, tivemos a capacidade de lançar o telescópio Hubble, que descobriu para nós a existência de 2,5 bilhões de galáxias. Um presente de Natal que a NASA nos ofereceu dia 25 de dezembro de 2021, lançando o telescópio espacial James Webb, já veio mostrar para nós que, em verdade, não são 2,5 bilhões, e sim 2,5 trilhões de galáxias. Como dizia um espírito muito sábio para Kardec, em O Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na questão 55, Jesus já dissera também, lá para os 4 evangelistas, que a casa de meu pai tem muitas moradas. Mas precisava ser muito tanto assim? Pois é, desse jeito. E haverá provavelmente daqui a mais 10, 15 anos, talvez, né? Outros telescópios espaciais que vão desvendar outros mistérios que hoje se constituem em motivo ainda de medo, né? De angústia, de saber o que vai ser de nós amanhã. Não temos essa certeza. Da mesma forma que o véu do esquecimento é uma proteção contra o passado, também temos o desconhecimento atual como proteção contra o futuro. Mas nós, humanidade, com a curiosidade que nos faz buscar o novo, é que vamos avançando a passo e passo, mas tudo isso dentro da certeza de que Deus sabe onde nós vamos chegar e sabe onde quer que nós vamos chegar. Essa é a grande realidade. Então, voltando a Ernesto Bosano, ele sobressaiu também como um daqueles vultos que, com seriedade, método, organização, materializam vasta obra e produzem acervo considerável que fica como legado para a humanidade. Então, ele era realmente um apaixonado pelos estudos e não deixou de ser influenciado também pelo positivismo daquela época, em sintonia com a sua índole materialista e crítica. Esse era, vamos dizer aí, o perfil, né, que entregava Ernesto Bosano. Então, esse positivismo que graçou no Ocidente por volta de
1875, 1880, assim, ganhando bastante força, chegou ao Brasil e empolgando e arrebatando mesmo os mais cultos que tomaram a iniciativa e a expansão desse positivismo. A partir das ideias de Auguste Comte, esse positivismo chegou ao Brasil, influenciando Benjamin Constant, Miguel Lemos, Teixeira Mendes, Júlio de Castilhos e tantos outros. E essa empolgação, esse envolvimento, fez com que eles, à época, à frente de tantos outros renovadores na política, no conhecimento, exatamente na criação de leis no Brasil, né? Foram fatos e eventos que levaram à proclamação da República em satisfação do povo com a família real e, ainda que muitos desconheçam, por essa influência que está na nossa bandeira nacional até os dias de hoje, naquele dístico Ordem e Progresso. Então eram de fato, aí entre aspas, as bandeiras do positivismo, e ficou inscrito na nossa bandeira, no nosso pavilhão nacional, como realmente aquilo que vai nortear, porque a bandeira é a representação máxima de uma nação, de um povo. Ela significa muito, está muito além. Ela não pode ser encoberta por atos e fatos que venham denegrir a imagem do país. Na guerra, há uma busca ferrenha para que ela não caia nas mãos dos inimigos. Ela deve estar permanentemente iluminada. E nós vamos, à custa da admiração por esse pavilhão, desbravando também os horizontes até onde nós podemos seguir, sempre em acordo com as leis de Deus, da fraternidade, da solidariedade, do amor ao próximo, e tentando levar ou deixar para as gerações futuras o legado daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós aprendemos, hoje não mais na tradição oral, na transmissão do conhecimento, mas principalmente, a par de todo o conhecimento tecnológico, não deixando de demonstrar esse conhecimento e o acerto na condução dos mais jovens com o nosso exemplo. E esse Ernesto Bozano foi um grande exemplo, razão da nossa homenagem nessa noite. Mas, a partir de 1891, voltando a Ernesto Bozano, ele passou a se aprofundar no estudo da telepatia e do espiritismo, na esteira da repercussão que as obras de Allan Kardec provocavam na Europa e na América. Muito bem, pesquisador nato, meticuloso, professor inclusive na Universidade de Turim, na Itália, empreendeu a leitura das obras de Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Dollane, Paul Gibier, William Crookes, Alexander Aksakoff e muitos outros. Ele se dedicou a isso e mantinha inclusive intenso intercâmbio com o próprio William Crookes, com Oliver Lodge, com Charles Richer, e foi membro honorário de várias sociedades e institutos de pesquisas no campo da metafísica e metapsíquica na Europa e na América da época. Todos vão lembrar das irmãs Fox nos Estados Unidos, das mesas girantes na Europa, da família Baudin lá nas distantes Ilhas Reunião, na costa oriental da África, lá em 1853, quando o Zéfiro da Verdade, um espírito que logrou informar para essa família, as primeiras informações lá naquela distância, em sintonia com o que acontecia em Paris e nos Estados Unidos,
dá bem uma demonstração de que as obras de Deus vão surgindo ao redor do mundo há um tempo em sincronicidade. E esse mesmo Espírito Zéfiro da Verdade alertara aquela família Bodin, comerciante abastada. Eles comercializavam açúcar e café. E que viria então uma grande crise econômica, e isso faria com que eles empreendessem a mudança para Paris. Então, lá em 1855, de fato, aconteceu a grande crise econômica de dimensões continentais que assolou a família, e eles vieram então para Paris. E numa das noites de reunião, confabulando com espíritos que naquela época, para se aproximarem da humanidade encarnada, precisava de usar artifícios e ardis para atrair sem medo, eles então disseram à família Bodin que iriam receber um ilustre visitante. Então, aquele episódio da chegada de Hippolyte Léon Denisard Rivet na casa da família Bodin, e ante a estupefação, a incredulidade e depois o estouro da gargalhada dos que presenciaram esse encontro, Zéfiro então teria explicado que Allan Kardec teria sido um grande sacerdote druida que já tivera esse nome de Allan Kardec, e ele sugerira, inclusive, para Hippolyte Léon Denisard Rivet, que colocasse, então, como nome titular, ou nome fantasia, vamos dizer assim, para o autor da obra da codificação, uma vez que o professor Hippolyte Léon, obedecendo e se curvando à hipocrisia daquela época que sobrevive até os dias de hoje, hipocrisia essa trazida lá no Egito, lá na velha Índia, na China e na Jerusalém ao tempo de Jesus, com saduceus e fariseus que sobrevivem ainda hoje, tendo um pouquinho desse germe em cada um de nós. Ainda assim, Hippolyte Léon Denisard Rivet se viu às voltas com essa obra magnífica que é a codificação da doutrina espírita. E é claro, como a gente disse, que ele nunca esteve sozinho. Ernesto Bozano, também passando pelas mesmas vicissitudes da incredulidade, da ojeriza, da intolerância religiosa, inclusive, ainda assim arregaçou as mangas e deu o seu contributo, que trouxe para nós um legado. Nessas circunstâncias, lá em Gênova, a cidade natal, ele fundou a Sociedade de Estudos Psíquicos, tive que anotar, um círculo científico Minerva, onde empreendeu pesquisas envolvendo pancadas, movimento de objetos, transportes em plena luz e identificação espírita, o que dá bem uma prova da magnanimidade de Deus, que prodigalizava com os espíritos abnegados, espíritos sérios, esse conhecimento, esse devassar do invisível, mas de forma gradativa, sem sustos, sem sobressaltos, trazendo gradativamente para a humanidade as informações como as conhecemos hoje. Mas voltando a Ernesto Bozano, metódico, prático, acumulou sólido conhecimento e só a partir daí colocou em confronto o seu já vasto saber com as experiências protagonizadas pelo plano invisível. Ou seja, primeiro ele estudou muito. Todas as dúvidas que ele tinha a respeito, todas as indagações que precisava, ele foi coletando pesquisas e resultados, amostras, experimentos, até que um dia, quando Ernesto Bozano sentiu-se seguro, começou então a fazer as suas pesquisas, a perquirir respostas, a exemplo do que fizera Kardec, mas dessa vez com experimentos que eram bem mais evoluídos e
sem deixar a seriedade. Então, a exemplo de Alexander Aksakov, durante um longo período promoveu profundas experiências com a médium Eusápia Paladino, que era uma médium dotada de uma grande capacidade de efeitos físicos, e através dela, então, até a materialização de espíritos foi conseguido. É claro que não era ela sozinha, tinha muitos médiuns nesses grupos. O Ernesto Bozano conseguiu juntar muitos professores, conseguiu convencer, envolver e colocar à disposição da humanidade, graças a Deus, com registros que nos chegam até os dias de hoje, uma grande quantidade de informações produzidas, mas com seriedade, com início, meio e fim, o fato devidamente comprovado, trazendo então o braço da ciência para a comprovação da religiosidade, utilizando para isso o raciocínio imbuído da filosofia, que é o tripé, é a base da doutrina espírita. Então, esses espíritos abnegados, já naquela época, prodigalizaram para nós as respostas a muitas questões que levariam muito mais tempo para ser conseguidas, não fosse então essa dedicação, essa abnegação e a renúncia a tantas outras benesses que os atenderiam e satisfariam na vida particular, mas que sacrificaram em favor de deixar esse legado. Então, vamos registrando que Ernesto Bozano, na sua contribuição, deixou muitos fascículos, deixou uma obra assim, contando com o auxílio desses professores, médiuns e colaboradores, para elaborar monografias e registros, vamos aos alfarrábios, que foram disponibilizados à imprensa em geral e à imprensa italiana em particular, registros esses abarcando uma ampla e variada gama de fenômenos com espíritos devidamente comprovados e catalogados esses fenômenos. Então, não ficou no achismo, não ficou no talvez, não ficou no ora veja. Ele fez a pesquisa, iniciou, apresentou as questões, obteve as respostas, organizou, catalogou e publicou. Então, esse é um grande legado. Escreveu inúmeras obras, inscreveu o seu nome no rol dos grandes vultos e estudiosos do Espiritismo, e tendo sua mãe desencarnado em meados de julho de 1912, então maior convicção ele adquiriu quanto à sobrevivência da alma, posto que numa das sessões mediúnicas, esse é um caos, vamos dizer assim, uma das médiuns que participava recebeu uma psicografia que o surpreendeu, Esse fato surpreendeu porque tratava-se de versos que ele deixara naquele mesmo dia no túmulo da sua mãe pela passagem do primeiro aniversário da desencarnação da genitora. Então, em 1913, um ano depois, ele recebera essa mensagem e, em tese, só ele sabia o que tinha escrito e teria deixado como a parte de um verso, de alguns versos, lá na lápide onde repousava o corpo da sua genitora. Aparentemente ele não teria comentado com ninguém, porque a relação entre nós e a nossa mãe é uma coisa íntima por demais que às vezes sequer revelamos para os nossos próprios irmãos, para os nossos amigos, para os familiares em geral. Tem coisas que a gente guarda conosco, porque essa ligação com a nossa mãe é uma coisa tão sublime, tão surreal, é uma coisa que nos arrebata de emoção. E aí essa emoção é que passou a fazer parte com o intelecto de Ernesto Bozano, que, impressionado
com tudo isso que já obtivera de informações, mas com essa passagem que o afetara intimamente, pessoalmente, então, essa conversão ao Espiritismo, que viera paulatinamente e sempre respeitando a razão, passou então a ter o viés da emoção em suas concepções e conclusões. Vamos dizer assim que Ernesto Bozano, a partir desse episódio, ficou mais, entre aspas, humanizado. Então, aquele homem que fazia do ceticismo, fazia da entrega das suas concepções para fazer as perguntas e obter respostas o mais próximo possível de uma realidade que convinha ser registrada pela ciência, com o raciocínio da filosofia, passou também a envolver a religião, porque a emoção chegou até Ernesto Bozano. Então, com coragem e determinação, manteve a dinâmica que empreendera desde o início, fazendo a entrega, como se diz nos dias de hoje, dos resultados pesquisados, mesmo à custa daquelas reações preconceituosas e de antipatias das religiões proeminentes, com o desassombro que caracteriza aqueles que reencarnam cônscios do dever planejado na erraticidade e fazendo de espíritos como esse referência para a posteridade. Então, Ernesto Bozano, depois de existência profícua, em que exacerbou o trinômio ciência, filosofia e também religião, estribos da doutrina espírita, desencarnou a 24 de junho de 1943, agora em Savona, também na Itália, aos 81 anos. E tem um registro de que Gastone de Boni, que desencarnou próximo agora, 1986, que foi um dos principais companheiros de trabalho, tendo, entre aspas, herdado a biblioteca desse eminente pesquisador, criou então a Fondazione Biblioteca Bozzano de Boni, que está em funcionamento até os dias que correm, disponibilizando rico acervo à sociedade da Itália e do mundo. Então, a gente, considerando que a cultura e o conhecimento amealhados ao longo da trajetória, o espírito não as perde, Ernesto Bozano afirmara, de certa feita, abre aspas, fui um positivista materialista a tal ponto convencido que me parecia impossível pudessem existir pessoas cultas, dotadas normalmente de sentido comum, que pudessem crer na existência e sobrevivência da alma. Fecha aspas. Essa foi uma frase que ficou muito conhecida. E numa de suas obras, chamada Fenômeno da Bilocação, ele teria apontado também, entre aspas. Então, abram aspas para Ernesto Bozano. Os fundamentos do saber humano passarão da concepção materialista do universo à concepção espiritualista do ser, com as consequências filosóficas, sociais, morais e religiosas que dela decorrem. Fecha aspas. Então, a obra de Jesus Cristo para implantar o seu evangelho na Terra não se encerrou com os precursores, todos aqueles que citamos que ele enviou antes dele, para que preparassem a humanidade para recebê-lo, Não terminou com os profetas, não terminou com os apóstolos, não terminou com os discípulos. Também não se encerrará a passagem de tantos outros abnegados da fé e da esperança que continuam auxiliando a humanidade, estando encarnados ou desencarnados,
Está aí a prova de O Livro dos Espíritos. Então, essa humanidade, não obstante o alto grau de evolução alcançado em tantas vertentes, conflitos, tensões, dores, angústias e vicissitudes, continua ostentando esses sentimentos e essas dificuldades no plano da evolução. Mas Jesus espera por todos nós. Vide as questões 101 a 113 de O Livro dos Espíritos. Jesus já chegou próximo das cercanias de onde ficaria o nosso orbe, antes mesmo que esse fosse criado, como diz lá no livro A Caminho da Luz, e em 2 reuniões decidiram esses espíritos puros que criariam a Terra por obra, ordem e autorização de Deus. E uma segunda reunião ficou definido que Jesus viria para implantar o seu evangelho. Se cumpriram. A Terra foi criada, nós estamos aqui, Jesus passou, deixou o legado, deixando também os precursores e os sucessores que vão nos orientando nesse caminho da evolução, porque sozinhos ficaríamos perdidos. O Consolador prometido chegou. Ernesto Bozano é um dos colaboradores de Allan Kardec, mas todos esses abnegados espíritos vieram orientados pela possibilidade de alavancar o conhecimento, a compreensão, para que nós, usando a ciência, a religião e unindo as duas, a filosofia, pudéssemos compreender de fato as leis que, segundo a questão 621 de O Livro dos Espíritos, já estaria em nossa consciência enquanto espíritos quando da criação por Deus. Segundo a questão 625 de O Mesmo Livro dos Espíritos, essa concepção precisa ser materializada e precisou de um modelo e guia, que é Jesus. Mas existe uma outra questão. Nesta mesma obra que deu o pontapé inicial para a criação da doutrina, ou melhor, para a codificação da doutrina, porque Allan Kardec e todos os outros nada criaram, apenas copiaram, redigiram, registraram, ordenaram, catalogaram e publicaram as informações do plano invisível enquanto estavam encarnados. Então, nessas circunstâncias, enquanto nós, no Livro dos Espíritos, questão 913, estivermos aferrados ao mais radical de todos os vícios, que é o egoísmo, teremos muitas dificuldades para assimilar esse alentado acervo de conhecimento que trazemos em nós, alimentado e expandido pelo conhecimento trazido por espíritos de alto coturno, como esse de Ernesto Bozano. Então, façamos da nossa existência agora, da nossa autonomia, do nosso livre-arbítrio, juntemos tudo isso para ampliar a nossa capacidade de compreensão, porque não precisamos de mais informações, elas já estão aí. O que é preciso agora é saber trabalhar muito bem com as informações que recebemos e continuamos recebendo, e através do livre-arbítrio, com caráter, com coragem para promover a verdadeira reforma íntima, possamos então subir mais um degrau, em sintonia com esse planeta que nos acolheu, que já vem num processo diante de Deus de regeneração. Mas nós ainda somos expiações e provas para conseguirmos realizar o sonho de evoluir junto com o planeta. Precisamos mudar e mudar muito, mas não agora, ontem. Vamos buscar desde ontem essa mudança, porque, como dizia Jesus, reconcilia-te com o próximo enquanto estás a caminho. E se é a cada um segundo a sua obra, edifiquemos então essa obra
sempre lastreada nesse conhecimento que já nos chegou. Enquanto espíritos, muito provavelmente, já gravitamos em torno daqueles fatos e eventos de Jesus na Palestina. Quem é que garante que não? Mais tarde, na França, na Itália, nos Estados Unidos e em tantos outros cantos desse orbe. É um acumulado. E se nós não perdemos, não degradamos o conhecimento amealhado, que o véu do esquecimento se encarrega de não nos deixar mostrar, aterrorizados, o que fomos ontem, como dizia Chico Xavier, que possamos fazer a partir de hoje um novo e melhor final dessa existência, porque não sabemos o que nos espera na erraticidade. Então, essa humanidade, voltando ao tema, não obstante o alto grau de evolução, ainda continua, como disséramos há pouco, com os problemas, os conflitos, as tensões, as dores, angústias, vicissitudes, doenças, pandemias, guerras, egoísmo, ganância, gula. Não precisa mais, a essa altura, elencar os 7 pecados capitais. Nós já os temos dentro de nós. Mas, como disse a obra de Kardec, o orgulho, que vem do egoísmo, a vaidade que vem do egoísmo, continua imperando em nossos sentimentos, aterrorizando e nos tornando terríveis para aqueles que nos cercam, porque o nosso intelecto ainda não está a serviço do bem, como pregado por Jesus. Façamos então da fé, da esperança, da fraternidade, da solidariedade, desse amor que Jesus veio exemplificar, como uma mola que vai nos impulsionar no sentimento do carinho, do respeito e da gratidão que nesse momento externamos ao querido irmão, por que não dizer, Ernesto Bozano. Fica aqui então esse registro, ao mesmo tempo em que agradecemos por mais uma oportunidade de trabalho e rogando a esse Deus infinito de misericórdia que continue nos abençoando, que continue tendo paciência conosco nessa cruzada que empreendemos em busca dos exemplos do bem, mas que recalcitrantes nos vícios, temos elevação e queda. Que possamos, com essa informação amealhada no dia a dia, melhor trabalhar o nosso intelecto, melhor trabalhar o nosso coração, no sentido de servir, porque, como dissera Jesus, aquele que mais exaltar, mais será humilhado. Aquele que mais se humilhar, mais será exaltado. Então, que possamos, ainda que na pequenez que ostentamos hoje enquanto espíritos diante dessa magnificência chamada Jesus Cristo, que possamos demonstrar para toda a espiritualidade amiga, em especial o nosso irmão protetor espiritual, que nós temos a capacidade de melhorar e de evoluir. E que esse Deus de amor e bondade continue aplainando e iluminando os nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus. A todos vocês, então, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa gratidão e até uma próxima oportunidade, se Deus o permitir. Boa noite.